Olá, pessoal. Eu sou Cristina Garcia e eu ajudo donos e donas de pousada a dobrarem seus lucros hoje da importância de investir no design da sua pousada. Então, design é um investimento e não um gasto. Se você tem como investir desde o início, ótimo. Se nunca investiu no design, deve começar a pensar, pois só assim podemos justificar aumentos no valor agregado da sua diária. É possível sim começar a fazer esse investimento com pouco dinheiro. E o design ele é fundamental porque ele otimiza a criação humana, né? Ele combina a estética com a funcionalidade. É um processo capaz de agregar valor e gerar soluções mais eficientes, confortáveis, seguras e bonitas. Prova disso é que o senso comum equipara design a algo belo, a algo bem feito. Então, o design, ele realmente, ele muda muito a visão do cliente, do seu hóspede em relação ao seu negócio, à sua pousada. Olá. Então, e outra coisa que eu gostaria de falar, o design, ele não é o seu gosto pessoal, né? Porque muitos pousadeiros, quando montam a pousada, eles acham assim, eu mesma vou decorar, eu mesmo vou fazer tudo aqui na minha pousada, eu não preciso contratar nenhum design para me ajudar e tudo. Então, assim, acaba que não fica montada a sua pousada de uma forma profissional. Passa para os hóspedes que você fez de uma forma amadora, por mais que você tenha bom gosto e tudo, mas é preciso pensar no passo a passo de como trabalhar o design na sua pousada. E eu não estou falando assim para gastar dinheiro exageradamente com isso, porque tem muitas pousadas aí que vão falar assim, não tenho condição para investir em design, sai caro e tudo. E não é bem isso. Às vezes você pode contratar aí na sua cidade, às vezes tem algum profissional nessa área de arquitetura recém-formado que pode te fazer um valor mais bacana para você poder fazer um projeto de readequação, caso você já tenha pousada. Você pode contratar essa pessoa que ela vai te dar uma consultoria, ao invés de fazer um projeto que vai sair caro. Se você não tem condições de investir num bom projeto agora, o ideal é que alguém então faça para você uma consultoria. A pessoa vai com você até a pousada, vai passar de quarto em quarto e vai te dando os feedbacks necessários para você ir se adequando. Porque muitas vezes, quando a gente tenta a gente mesmo fazer, a gente não faz de uma forma pensada, a gente não pensa no layout, né, do quarto, por exemplo, de forma prática, que o seu hóspede vai se sentir confortável, vai ter um toque ali de sofisticação, de aconchego, mas ao mesmo tempo de praticidade. Já aconteceu de eu me hospedar em pousadas que às vezes tinha tanta decoração no quarto, era tanta coisa, que a gente fica até com receio de quebrar algo, de estragar. E às vezes a gente não acha o que é de suma importância para o hóspede. Então, assim, entender o que o hóspede precisa é fundamental. E isso você pode conseguir através de uma pesquisa de satisfação do cliente. Ele mesmo vai te dar o feedback do que ele achou necessário naquela hospedagem. Eu acho que um bom começo para quem não faz é começar com a pesquisa de satisfação e entregar para o hóspede no momento que ele está fazendo o check-out e pedir que ele preencha, porque isso vai te dar respaldo para trabalhar em cima das necessidades deles e não da necessidade que você acha que eles têm, né? Porque nós, pousadeiros, a gente não se hospeda naquele quarto, a gente não fica lá para poder avaliar. O hóspede é a melhor pessoa para dizer o que de fato ele busca no apartamento, nas dependências, né? Então, assim, pensar a praticidade do layout também, ela é muito importante. E isso vem através do feedback do hóspede e da contratação de um bom profissional, porque ele vai te falar o que realmente é necessário para que o hóspede tenha toda essa praticidade e, ao mesmo tempo, ele consiga
ele consiga sentir que ele está num quarto que passa para ele todo esse aconchego que ele busca na pousada. Isso valoriza muito, isso agrega muito até na sua diária. Então, assim, você vai perder logo o medo. Quando a gente investe em design, a gente perde até o medo de elevar o preço da diária. Porque a gente investe tanto para melhorar, que quando você vai colocar, você vai pensar no seu preço, você vai falar, opa, eu tô gastando tanto em tudo isso, então assim, eu mereço cobrar, minha pousada merece ter um preço à altura do que ela oferece. E o design, ele é capaz de mudar tudo isso. Quando eu comecei, bem no início, eu contratei um pessoal de design o Sebrae estava fazendo um trabalho na minha cidade e estavam oferecendo para as pousadas um trabalho dessas meninas que na época elas eram estagiárias. E aí eu fiz a readequação da minha pousada, assim. Eu fiquei surpresa com o resultado. Realmente transformou da água para o vinho o que eu tinha e o que passou a ter depois. Não precisei de grande investimento. O investimento foi pequeno, mas assim, foi um novo olhar para cada dependência da minha pousada. E aí, depois dessa vez que eu fiz com elas, que foi um preço super bacana na época, porque foi parceria com o Sebrae, eu nunca mais deixei de fazer. Após alguns anos eu refiz, depois eu refiz novamente. Então, assim, já mudei minha recepção umas 3 vezes para adequar às novas necessidades. Eu comecei com 4 apartamentos, hoje eu tenho 23. Então, assim, como eu tive um crescimento desordenado, né? Assim, desordenado eu falo na questão da construção, porque eu comecei com 4, depois comprei mais um terreno do lado e fui fazendo. Então, assim, eu precisei muito de projetos arquitetônicos, desse acompanhamento de design, para que eu conseguisse. Hoje, quem olha a minha pousada acha que é um prédio que foi construído junto. E, na verdade, foi construindo aos poucos. O meu crescimento foi gradativo. E eu agradeço muito mesmo ter começado lá atrás, quando eu nem conhecia o trabalho de design de interiores. Quando eu comecei e que eu fiz, eu me surpreendi. Eu fiquei muito surpresa com o resultado. Então, assim, eu acho que vale a pena demais a gente investir, né, nessa questão. E ela, na época, ela me fez várias perguntas, fez aquele briefing, né, em relação à minha pousada, e eu até desconhecia, não é que eu desconhecia, eu nunca havia parado para pensar, de fato, naquelas questões, né? Então, assim, público-alvo, coisas básicas, eu ainda não tinha pronto, eu não tinha feito. Então, assim, ela foi perguntando: o que você deseja passar para os seus hóspedes? De onde são os seus hóspedes? De qual localidade? E aí, isso tudo foi fazendo com que eu repensasse junto com eles, né, o que eu queria traçar para minha pousada. Então, ela me fez diversas perguntas que foram super importantes. Eu digo que foi até uma terapia empresarial, né? Vamos pensar o seu negócio, o que você quer para o seu negócio para frente. Aí comecei a trabalhar nessa época minha visão e minha missão, que foi super importante e me norteiam até hoje nas minhas decisões. Então, assim, eu acho que o primeiro passo, você deve preparar para fazer esse briefing, né? Esse questionário que o arquiteto, a design de interiores vai te passar. Você começa a olhar para o seu empreendimento e pensar o que você quer dele ao longo dos anos, se você pensa em crescimento, se você quer passar para o hóspede um local mais simples, porém aconchegante, ou um local mais sofisticado, porque hoje em dia o layout, né, o que passa para o hóspede na hora que ele chega é muito importante. É a primeira impressão que fica, né? Quando ele entrar na sua recepção, ele vai ter o primeiro impacto da sua empresa, falando da parte estrutural, né? Sem contar que o design, ele trespassa vários âmbitos. Ele trespassa a questão só da estrutura
da estrutura, ele vai além, ele vai até o uniforme que seu colaborador usa, né? O layout começa no site, quando ele vê o seu site, depois quando ele chega na sua pousada, que ele vê a sua estrutura, aí após a sua estrutura, ele vai olhar para a pessoa que vai recebê-lo, como é que tá o uniforme dessa pessoa, como é que a identidade visual da sua empresa, ela é muito importante. A logomarca, a criação de uma logomarca. E saber escutar a opinião de um profissional é muito bacana, mas eu acho que a gente deve também se colocar perante a eles com o que você quer. Porque existem muitos aí profissionais que já são mais antigos na área e que eles fixam muito no que eles querem. Às vezes o que eles planejam de ver um projeto realizado na sua pousada. Então eles ficam muito eufóricos em relação a isso e às vezes não vão passar o que de fato você quer. Porque nada como a visão do dono em relação ao seu empreendimento, à sua pousada, para passar para esse design o que de fato você quer que ele faça para você adequar suas estruturas, para o layout do uniforme dos seus colaboradores, para toda essa identidade visual que ela vai ficar marcada, ela marca, e hoje em dia cada vez mais esse tipo de situação a gente vê acontecendo em pousadas, às vezes que não tem zero identidade, mesmo que seja simples, não importa se é simples ou não, mas é importante passar ao que de fato você veio, né? Qual que é a intenção da sua empresa, o que a sua empresa deseja passar para os seus clientes, para os seus hóspedes. Então, o design, ele transforma, ele agrega muito valor e ele te deixa mais seguro em relação até a essa questão do preço mesmo, de cobrar, porque você sabe que está oferecendo a altura do que você está cobrando. Então, a partir do momento que você faz pequenas melhorias, eu não estou falando em gastar muito, são pequenos detalhes que fazem a diferença, que deixam a pousada mais charmosa, mais bonita, e isso tudo, ele agrega, né, na questão de você ter essa segurança em cobrar pelo que você oferece. Então, assim, eu acho que o investimento é investimento e não gasto. Você investir em design de interiores, investir no design bom para o seu site, no seu Instagram, mostrar realmente o que sua pousada é de fato. Porque a gente vê muitas vezes pousadas que têm uma foto também maravilhosa na internet e quando você chega, você fala assim, não, essa foto não condiz o que eu tô vendo, eu comprei outra coisa, isso também é muito sério. É passar de fato o que você tem, o que você é. Não é mascarar fotos, Photoshop, etc., para que atrair o hóspede, porém ele vai uma vez só. Ele não vai retornar porque ele vai se sentir até enganado, né? Então, eu já ouvi várias vezes de hóspedes, que eu converso muito com eles, assim, teve pousada que a gente vê a foto e quando chega na pousada não é nada daquilo. Então, assim, até a cama, às vezes tem fotos que tiram, tem fotógrafos que fazem a foto da cama e você acha que a cama é enorme, quando você chega é uma cama super pequena, nada confortável e tudo. Então, assim, se a sua cama é pequena, mostre o que ela é. Não queira mostrar o que não é, porque isso você vai atrair o cliente uma vez só. Ele vai ficar com você uma vez e depois ele não vai voltar, né? Então, assim, é importante a gente sentar, refletir o que a gente quer oferecer, o que a gente pretende ao longo dos anos chegar, atingir com a nossa pousada, porque só assim a gente vai poder também nortear um bom projeto de design. Como eu disse, quem não tem condição de fazer um projeto caro, busque uma consultoria com alguém que está recém-formado, que tem boas indicações para poder te dar alguns feedbacks em relação, te fazer algumas propostas de melhoria, sem que essa pessoa tenha que gastar tempo no fazer um projeto mais elaborado. Isso vai te economizar dinheiro, só que você já vai poder começar a implementar e ver o impacto que isso tem. Quem faz percebe o impacto é muito grande. Então, assim, eu venho de uma família de pousadeira
meu pai tem pousada, minhas irmãs também têm pousada. Então eu percebi assim, o meu pai era mais de fazer do jeito dele, a decoração do jeito dele, não adiantava a gente opinar e tudo. Mas quando ele percebia que eu, na minha pousada, quando eu fiz o projeto de design, que ele olhou, ele falou assim, nossa, ficou bacana. Aí ele começou a aderir na dele. Então, assim, eu percebo que mesmo quando a pessoa é mais reticente, tem mais o pé atrás com isso, quando ela se permite experimentar, ela vê os frutos que isso traz. E isso traz e muito, eu acho que agrega muito no valor da diária, e você começa a ter muito mais hóspedes, porque ele sente que você cuida da sua pousada, do seu ambiente. E eu falo muito assim, o hóspede, ele gosta de chegar, quando ele retorna, eu tenho uma taxa de retorno muito bom. Então, assim, toda vez que eles vêm, tem algo diferente. Eu mudo alguma coisa de lugar, é um arranjo de flores, é uma orquídea num lugar diferente. Então, assim, eles percebem que a pousada não é estática. E isso dá uma impressão ruim às vezes, né? É uma roupa de cama que a gente muda, uma decoração no quarto, que faz com que eles percebam esse carinho. E outra coisa também que é importante é anotar, né? O hóspede esteve com você, ele ficou, por exemplo, no apartamento 3. E aí, quando ele voltar, às vezes ele fala que quer ficar novamente no 3. E você mesmo pode oferecer, ó, você quer se hospedar no apartamento 3 novamente? Aí, como você sabe que ele já se hospedou lá, você muda alguma coisa lá, para que ele sinta, assim, um carinho especial na hospedagem dele. Isso também agrega bastante. E outra coisa assim que eu acho que agrega mais ainda é quando esse hóspede respondeu a sua pesquisa de satisfação do cliente e nela ele escreveu, olha, senti falta de um cabide, tô dando um exemplo aqui, um cabide para pendurar minha bolsa. E aí você percebe que realmente no seu quarto faltou um cabide. Um cabide é uma coisa simples, né? E aí você vai lá, assim que ele vai embora, eu já faço isso. A pessoa foi embora, ela me deu um feedback de uma coisa que eu acho que, assim, foi super importante, eu já procuro resolver aquilo no ato. Até para não esquecer depois. Então já vou lá e instalo aquilo que ela me pediu. Às vezes eu já tive reclamações também reclamações não, eu vejo como propostas de melhoria. Em relação, quando eu tinha chuveiro que ainda era elétrico, que depois eu mudei todos para aquecimento solar, com suporte a gás. Então, assim, eu mandei para o hóspede falando, olha, agora nós já contamos com o chuveiro com aquecimento solar e a gás. Então, assim, esse marketing que a gente faz aí do pós-venda, ele é importantíssimo, porque a pessoa se sente super lisonjeada em ser ouvida, né? Muitas vezes só isso já basta para que ela te indique para vários. Fala, olha, aquela pousada ouviu. Porque ele quer preencher a satisfação do cliente, mas ele quer que ele seja ouvido, claro. Quem não? Toda vez que a gente responde uma pesquisa na qual a gente para escrever algo, a gente quer que isso seja ouvido, né? Então, assim, essa aí é uma dica, eu acho que é uma sacada assim, interessante, que é a gente analisar como proposta de melhoria essa questão da pesquisa de satisfação. Que você pode fazer várias pesquisas. Inclusive, você pode colocar na sua pesquisa de satisfação o que se ele sentiu necessidade, se ele sentiu falta de algo no apartamento, o que ele pode te sugerir em relação ao apartamento especificamente. E com certeza ele vai ter boas coisas para te falar. E as que ele falar que às vezes você não vai gostar, pense que isso é proposta de melhoria. Quando a gente pensa dessa forma, muda tudo na nossa cabeça. Porque assim, realmente, gente, é um trabalho que o hóspede está fazendo para você quando ele responde a sua pesquisa de satisfação, mostrando o que de fato ele deseja, o que de fato ele viu que faltou. Então, assim, invista em perguntar em relação ao café da manhã também, se ele sugere algo novo. Às vezes é um item muito simples,
é um adoçante especial, é um pão, né, que, com multigrãos, sei lá, alguma coisa assim. E se você, no próximo dia do café deles, oferecer isso que ele sugeriu, nossa, ele vai te indicar para várias outras com toda certeza, né? Então, assim, e a gente, quando a gente investe no design, a gente vai vendo as pessoas quando elas retornam, falando, nossa, a pousada tá diferente, tá mais bonita, tá mais, tô sentindo algo diferente aqui. E muitas vezes é porque você mexeu em algo, às vezes algo simples, que nem gastou muito. Eu falo que o importante é ter características do seu local, né? Na minha região, por exemplo, aqui tem muito artesanato local, então assim, tem que ser usado o que eu tenho, com bom gosto, né? Com a ajuda de um profissional, mas utilizando do artesanato local, que dessa forma a gente está incentivando aí o nossos pequenos artesãos. Eu acho que na sua cidade também deve ter. Se você é de praia, que foque na decoração praiana. Se é de montanha, montanha, com decoração local. Eu acho que é uma forma de não errar. Não tem erro quando a gente segue o que a nossa localidade oferece. Porque nós somos a pousada que está ali naquele local. Mas existe todo o entorno. Então, quando o hóspede ele procura pela sua pousada, muitas vezes, primeiro, ele procurou pelo destino. Ele procurou o destino, no meu caso aqui, Minas Gerais, cidades históricas. Então, o que ele quer ver? Ele quer ver na sua pousada o que mostre para ele, remete para ele, que ele está numa cidade histórica. No meu caso, minha decoração é mais pro rústico. Não que o rústico não tem um toque de moderno. Eu acho que assim, é importante modernizar naquilo que importa, ter boas roupas de cama, né? Tapetes no quarto, eu acho que assim são coisas que trazem um conforto térmico, aí quadros locais, artesanatos locais espalhados pela pousada, mas de forma limpa, não aquela coisa sobrecarregada. Por isso é importante que você esteja com acompanhamento de alguém que entenda, né? Porque a gente não tá aí para brincar de ter pousada, a gente tem pousada como negócio. E o negócio, né, e pousada é um ótimo negócio e que a gente não tem que ter medo de ganhar dinheiro com isso. A gente investe para que tenhamos retorno, para que conseguimos ganhar mais dinheiro com isso, né? E como eu disse, existem várias formas, recapitulando o que eu falei nas lives anteriores, na questão de agregar valor à sua diária, né, aumentando sua diária, na redução de custos. Tudo isso agrega e aumenta a sua lucratividade, que é o que a gente busca, né? Então, assim, eu tive um exemplo muito bacana quando eu me adequei, né? Quando eu fiz o projeto de design de interiores. Isso mudou a minha pousada, ela elevou muito o nível dela, tanto na internet, de pontuação, foi elevando tudo junto. Acho que é um conjunto, né? É o atendimento que a gente dá, junto com o que a gente oferece de conforto. As pessoas gostam de um toque de charme, mesmo, não é porque é simples que não pode ser charmoso, né? Não é porque é simples que vai ser de qualquer jeito. Eu já fiquei em muitos tipos de pousada. Existem pousadas simples que oferecem um aconchego, que oferecem uma coisa tão especial que a gente tem vontade de ficar ali, né? De ficar mais dias, de recebendo aquele carinho da equipe, que tudo fala a mesma linguagem. Tanto a decoração, quanto as pessoas que lá estão, quanto a forma que você serve o café da manhã, tudo isso leva para a mesma leitura. Isso tudo é visto, né? Então, assim, eu acho que vale a pena a gente investir em melhorar e repensar o nosso layout. Pode ser que ele esteja ótimo, que você já tenha feito esse projeto, mas eu acho que a gente tem que estar sempre aberto para mudar. Ter humildade até para aceitar que o outro fale do seu negócio. Porque eu percebo, muita gente tem um apego tão grande à sua pousada que a pessoa fica chateada. A pessoa fica chateada quando alguém faz alguma colocação, quando alguém dá alguma
um feedback, fala alguma coisa que a pessoa, nossa, ela criticou, acha que é crítica. Mas veja pelo lado de crítica construtiva, né? Porque é uma crítica, realmente é construtivo. Eles estão fornecendo um trabalho para sua pousada, como eu disse. O hóspede, ele passou a noite no quarto da sua pousada, ele tomou café na sua sala de café, ou na sua área, ou se você serve no quarto. Então, o tempo todo que ele está ali, ele está observando. E agora, mais do que nunca, ele vai observar como vão ser as suas práticas agora em relação na pós-pandemia, né? Como é que você se adequou àquilo tudo. Então, ele viu sua pousada, às vezes, antes de uma forma. Hoje em dia, quando nós passamos a servir o café da manhã no quarto, a gente tem que pensar em layout, tem que pensar no design da bandeja que você vai levar no quarto. Talvez vai ser uma flor que você vai colocar, né? Nessa bandeja que já vai fazer um diferencial. É a xícara que você vai usar, é um guardanapo, é um porta-guardanapo. Essas são coisas simples que você acha aí na sua região, que vai agregar um valor muito especial. Então, assim, e muitos acham que o design é um gasto desnecessário, né? Que pra que gastar com isso? É frescura. Não, gente, não é frescura. As pessoas hoje, mais do que nunca, estão reparando nesses cuidados, seja numa pousada, seja num restaurante. Então, ter um toque pessoal é muito importante, né? Até para que a sua pousada não seja igual às outras. Senão, todo mundo igual, né? Se copiar do outro que o outro fez, eu vou fazer. Não, tem que ter a sua própria identidade visual, de forma que assim que o hóspede entre, ele seja impactado pelo que você oferece. Ele se sinta bem. Ele olha e fala, nossa, que gostosa essa pousada, que bacana. Eu fico tão feliz quando as pessoas entram, né? As pessoas entram na porta da minha pousada e elas já logo falam, nossa, que delícia. Eu já deixo sempre, uma água aromatizada que agrega bastante também. Costumo deixar, às vezes, um pote com maçãs para que eles possam já chegar e ter algo assim de boas-vindas, né? Deixo também, eu tenho a cachaça, que aqui a gente tem muito especialidade aqui, é cachaça também. Então tem a cachaça, então a pessoa já sente, ela fala assim, nossa, já tô em casa. Ela nem entrou no quarto, mas ela já tá se sentindo em casa. Porque elas querem que a pousada ofereça pelo menos o que ela tem em casa. Do que ela tem em casa de conforto para mais. Então, assim, às vezes pequenos detalhes fazem a diferença. E você conhecer o seu empreendimento, o que você quer dele e ouvir o que o hóspede tem a falar dele, é de suma importância para que você consiga elaborar um bom projeto de design. Então, assim, o design, ele realmente muda a forma como os hóspedes veem a sua pousada. Invista sem medo no design de interiores, no design do seu site, do seu Instagram, que vocês vão ver, vão sentir a diferença, o quanto vocês vão atrair mais hóspedes e o quanto você vai poder agregar valor na sua diária, aumentar a sua diária sem medo, né? E sempre seguindo a decoração da sua cidade, com todas as peculiaridades regionais e valorizando os produtores locais, né? Essa é a dica que eu deixo, que vocês olhem para os seus empreendimentos e vejam o que de fato é bom, que temos, com certeza, e o que pode melhorar, porque a gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode se reinventar. Tá bom, pessoal? Então, agora eu queria deixar aqui uma dica, vai lá na minha bio, se inscreve, que eu vou fazer uma aula 100% online e 100% gratuita no dia 2 de julho, às 8 horas, na qual eu vou mostrar para vocês o passo a passo para tornar a sua pousada mais lucrativa, tá bom? E invista no design, invista em rever toda a sua pousada sempre. De tempos em tempos é preciso ter um novo olhar. E escute seu hóspede. Ele é a pessoa que mais vai poder te falar o que de fato precisa ser melhorado na sua pousada. Não perca essa oportunidade dessa proposta de melhoria que vem do seu hóspede.
ela tá aí na sua mão, é de graça, você não precisa ter gasto com isso, né? E corre lá, vai lá na minha bio e se inscreve, tá? Até a próxima live, muito obrigada.